Em vídeo, filho de paciente morto na UTI por surto questiona atendimento e protocolo médico. Era para ser apenas mais um dia de tratamento no Hospital Municipal de Morrinhos, em Goiás. Luiz Cláudio Dias, um homem de 59 anos, enfrentava uma batalha contra problemas renais há 24 anos. Ele vivia uma rotina exaustiva, marcada por hemodiálise e lutas constantes contra diabetes tipo 1, hipertensão e uma severa deficiência visual. Cego de um olho e com apenas 40% da visão no outro, Luiz Cláudio tinha uma história de superação, mas também de vulnerabilidade. Internado para um ajuste no protocolo de insulina e uso de antibióticos, Luiz Cláudio foi levado à UTI, embora seu quadro estivesse estável. Seu filho, Luiz Henrique Dias, questionou a decisão do médico. "Por que ele está na UTI se não há agravamento?", perguntou. A resposta foi que o procedimento era padrão para pacientes como Luiz Cláudio. Apesar disso, nada parecia justificar o desfecho trágico que estava por vir. Na manhã de sábado, dia 18, o inesperado aconteceu. Luiz Cláudio sofreu um surto psicótico. Ele deixou seu leito, caminhou até o banheiro e quebrou um espelho. Com um pedaço de vidro em mãos, ele voltou ao ambiente da UTI e, em um momento de desespero, fez uma técnica de enfermagem refém. O caos tomou conta do hospital. Gritos de socorro e o som da equipe tentando controlar a situação ecoaram pelos corredores. Luiz Henrique questiona: como um homem tão fragilizado consegue sair do leito sem ser notado? Como ninguém percebeu que ele estava entrando em colapso? Para o filho, isso representa uma falha grave no monitoramento do hospital. A polícia militar foi acionada e chegou rapidamente ao local. Policiais iniciaram tentativas de negociação, mas a tensão aumentava a cada segundo. Então, o disparo. O som seco do tiro silenciou o ambiente. Luiz Cláudio foi alvejado no abdômen. Ele ainda resistiu por alguns minutos, mas apesar do socorro imediato, não sobreviveu. Para Luiz Henrique, aquele tiro não era apenas uma bala. Era a representação de uma série de falhas que culminaram na morte de seu pai. Era um homem frágil, cego de um olho, e que já havia passado por surtos antes. Em casa, sempre resolvemos isso com calma, administrando glicose e paciência. Como foi parar nisso? Lamenta. O filho também criticou o uso de força letal pela polícia. Não havia necessidade de atirar. Por que não usaram uma arma de choque? Meu pai estava vulnerável em um ambiente hospitalar. Isso foi uma execução, afirmou com a voz embargada pela indignação. Hoje, enquanto a família busca respostas e justiça, as questões permanecem. Por que Luiz Cláudio foi levado à UTI se seu quadro estava estável? Por que o hospital não interveio antes que o surto escalasse? Por que a polícia usou uma arma letal em um paciente debilitado? O caso de Luiz Cláudio não é apenas uma tragédia pessoal. Ele simboliza as fragilidades de um sistema que, muitas vezes, falha em proteger os mais vulneráveis. E para Luiz Henrique, o que resta é a memória de um pai amoroso que não deveria ter perdido a vida de forma tão brutal. Enquanto isso, no hospital, as autoridades e toda a sociedade precisam refletir. Até quando vidas serão perdidas por despreparo, descaso ou falta de empatia? É uma pergunta que ecoa, sem resposta, em cada silêncio que fica depois do último disparo. Há 24 anos, renal crônico, dialítico, diabético tipo 1, que usava insulina. Há 34 anos, hipertenso. Ele tinha deficiência visual de um olho, no outro ele só tinha 60% do olho. Ele estava tendo picos de hipoglicemia. O que é pico de hipoglicemia? São falta de glicose no sangue, onde falta oxigenação e ele perdia consciência ou ele não tinha consciência do que falava, fazia, das atitudes. A gente levou ele para o regional de Piracanjuba, onde ele foi regulado para a UTI de Morrinhos no dia 15. Estava com todos os quadros estáveis, Hoje, no sábado, eu tive lá com a visita com o médico, questionei o médico por que ele estava lá, porque já não tinha perfil de estar numa UTI mais. E o médico falou que ele só estaria lá porque era o protocolo dele usar insulina em bomba, porque estava regulando a diabetes dele, e usar antibiótico, porque antibiótico não faria na enfermaria. Isso foi palavras do médico plantonista. Isso foi sábado, dia 18, das 16 às 17 horas que eu estive lá. Então meu pai estava bem, conversando, brincando como sempre, fazendo as cornetas dele.